Olá, maravilhosas, tudo bem? Que bom ter vocês novamente aqui com a gente nessa mesa maravilhosa aqui, patrocinada. E já vão os nossos agradecimentos para Érica Cruz, Momentos à Mesa. Érica, um super beijo no coração para você também que tá aqui do lado. Então vai aqui para você quando você estiver assistindo dessa mesa maravilhosa que ela sempre monta com todo amor e carinho. A Igreja Casa de Deus que nos dá essa oportunidade de termos aqui assuntos relevantes para levar para você, mulher, de conhecimento para a sua vida, os nossos agradecimentos. E muito obrigada por estar aqui com a gente, fique com a gente até no final, pois estamos recheadas de assuntos aqui, tenho certeza, muito importante para a sua vida. Mas antes, eu quero começar aqui com um versículo bíblico, que é um versículo que é tema da minha vida e eu passei isso também para as minhas filhas. Ele está em Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui, Paulo, ele passou por muitas situações difíceis. Ele passou por fome, ele sabe o que era viver na fome, ele sabia o que era viver com abundância de comidas, ele passou por sofrimento, por humilhações, por honra, tudo o que você imagina, Paulo passou. Mas ele aprendeu um grande segredo, que quando nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e nós confiamos nele, não importa o deserto que passamos, ele nos fortalece, porque em tudo que nós passamos na vida, nós não passamos, eu não aguento mais essa vida, e eu isso e eu aquilo. Nós temos condições de passar por tudo, porque nós temos um Deus que nos fortalece, e Deus nunca dá nada além daquilo que nós possamos suportar. Por isso que esse é um dos versículos chaves da minha vida, que eu também passei para as minhas filhas. Eu até uso uma medalhinha escrita assim: posso tudo naquele que me fortalece, para sempre quando eu estiver passando assim um perrengue ou um momento em que quem que não passa de desânimo ou alguma coisa que não vai dar certa, eu tenho que me lembrar disso, que em Deus tudo eu posso nele, porque ele está ao meu lado e me fortalecendo. E vocês assistiram em alguns episódios atrás sobre a Denise, um assunto que nós conversamos aqui sobre câncer de mama, e ela contou uma experiência maravilhosa, aquilo que ela está vivendo e aquilo que ela aprendeu nesse tempo, que ela aprendeu em tudo, dai graças a Deus. Porque não adianta vivermos com rancor, com raiva, que isso nos consome muito mais. Mas se nós formos gratos, nós vamos passar por esse deserto de uma forma muito mais leve. E em comemoração ao nosso Outubro Rosa, que nós estamos entrando, não poderíamos deixar de falar sobre o câncer de mama, né? Que é um mês especial, onde eles trouxeram para nós, mulheres, ficarmos bem em cima, batendo na tecla que nós temos que se cuidar. Não só da mama, mas numa saúde, num termo geral, mas é muito importante falarmos sobre esse assunto. E nada mais, nada menos, eu teria que trazer aqui uma pessoa entendida no assunto, mega blaster, ótima, que entende do assunto, né? E eu trouxe para vocês a nossa querida doutora Denise. Obrigada, querida. Muito obrigada, doutora Denise, pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade, né, de poder falar com as mulheres o quanto é importante a gente perceber, né, o risco que todas nós corremos em relação ao câncer de mama. Conta aqui um pouquinho pra gente, doutora Denise, um spoiler, um pouquinho, quem é a doutora Denise? A doutora Denise, é difícil falar da gente, né? Mas é uma pessoa que sempre se dedicou ao trabalho, às mulheres principalmente, né? Porque eu sou ginecologista de formação. E fiquei na saúde pública há muitos anos, trabalhei na Vila Maringá, de lá para cá eu fui também coordenadora da saúde, na saúde da mulher, na prefeitura. E aí me aposentei, mas continuei no consultório. E continuo lutando junto com as mulheres, né, pela sua qualidade de vida, diria assim.
né? Ginecologista, obstetra, né? Ajudou a trazer à vida muitas crianças, inclusive as minhas filhas, né? Muitas crianças dessa igreja. Muitas também. crianças, inclusive, dessa igreja, né? Que a doutora trouxe ao mundo e tenho certeza que cuida até hoje, inclusive de mim. Eu me lembro que eu ia lá no postinho da Vila Maringá, foi onde eu conheci a doutora Denise, até hoje. Não vamos falar de tempo. Não vamos falar de tempo, vamos entrar no nosso outubro rosa. Doutora, então vamos lá, para a gente não perder tempo, nosso tempo é muito precioso. Queria começar fazendo a pergunta clássica, né? Às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. O que é um câncer de mama? Então, o câncer em geral é o nome que se dá para mais de 100 tipos de doenças malignas, né? Que nos consomem. Mas o câncer de mama em si é uma doença específica da mama, não só de mulheres, né? Porque o homem também tem mama. Daí a gente assusta quando diz isso, E né? ele também tem câncer. Também pode ter câncer de mama. É muito mais raro, porque a glândula não é desenvolvida. É uma glândula que está ali quietinha, né? E aí, se existe algum estímulo hormonal, por exemplo, ela pode se desenvolver e pode acontecer, porque seria um crescimento anômalo, não é comum. O que é estilo hormonal? Estímulo hormonal, ela poderia ter assim, sofrer alguma até tomar mesmo hormônio ou alguma coisa desse tipo, né? Às vezes, até mesmo as causas da prevenção da mulher. Questões de agrotóxicos, questões de riscos que são favoráveis para o desenvolvimento do câncer, o homem também está sujeito. Só que é muito mais raro, né? Muito. Então, assim, eu, na minha vida, tive já 2 casos de homens com câncer de mama. Uau! Um paciente que era pai de uma paciente minha que tinha, assim, muita vergonha de chegar no meu consultório, sabe? Porque eu tinha que examiná-lo lá. Né? Ele tinha que passar pelos remédios, tinha que tomar as coisas, e ele não gostava muito de ir lá no consultório, porque eu não vou. Então eu atendia fora do horário. Sempre acabou o consultório, não tinha ninguém, aí ele ia para mim. Que interessante. E um outro foi um caso muito interessante, porque quando eu trabalhava na prefeitura, uma vez o Miguel Haddad, ele fez um ônibus da saúde, não sei se você se recorda disso. Sim. E esse ônibus da saúde ficou bem em frente à igreja da matriz. E aí, como eu era da saúde, eu era coordenadora, lá fui eu para falar, né, e examinar mamas e também chamar que as mulheres fossem fazer prevenção de câncer de colo de útero, o Papa Nicolau. E o senhor entrou e falou assim, o que está tendo aqui? Eu falei, isso aqui é um ônibus da saúde. Ah, a senhora está falando de saúde? É. E do que a senhora está falando? Eu falei, várias coisas, mas uma das mais importantes que a gente está fazendo é chamar as mulheres para prevenção do câncer de mama. Ele falou, então você pode examinar a minha? Eu falei, posso. E aí ele deitou na maca. E quando, era uma cadeira mesmo, né, para poder orientar. Aí ele deitou, eu examinei, e ele tinha um caroço na mama. Uau, e ele não... Não, aí eu perguntei isso aqui, ele falou, isso aqui acho que é porque eu tô gordinho, né? E aí eu falei, não é porque o senhor tá gordinho, porque se o senhor for ver, uma tá gordinha, mas a outra tá durinha. E aí ele acabou indo pro ambulatório de saúde da mulher, onde ele foi, levou o segmento do câncer dele. Nossa, que interessante. E foi muito interessante isso. Eu acho que eu fui assim... abençoada naquele momento. Não, é o anjo que mandou ali para a doutora, para poder... Porque quando descobrir... Imagina se um homem entra num ônibus e perguntar o que tem uma mulher fazendo lá dentro do ônibus. Então, olha, normalmente, quem é curioso é mulher, né? Pois é, uma boa pergunta. Quem é que verifica em homem se ele tem câncer de mama ou não? Então, o clínico poderia ser o próprio homem, né? Precisaria fazer, e aí ele acaba indo para o ginecologista. Uau! A gente que opera. É o mastologista que opera. Mastologista que opera. Mastologista quem opera. Gente, que interessante. Mulheres aí, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus maridos, dos seus pais, dos seus tios aí, ao falar para suas tias aí. Porque às vezes, né? O adolescente pode ter um desenvolvimento no estirão hormonal, né? De dizer, olha, tá crescendo alguma coisa aqui. O menino também tem muito. Menino também pode ter? Não, mas não é o câncer, né? Ele vai ter um estímulo e ele pode ter uma mama... Que pode acontecer. Que chama ginecomastia, que é uma mama, que é um crescimento assim, anormal da mama masculina. Isso é uma coisa benigna. Ginecomastia. Então, assim, é uma coisa da mama que é de mulher.
né? Uau! Um crescimento, isso é comum. Hoje a gente já nem faz mais o que fazia antes, porque a gente fazia um corte pelo mamilo e tirava a mama, né? A glândula que crescia. E aí às vezes ficava retração e mutilava esses meninos, porque eles também ficavam chateados de dizer que eles tinham uma cicatriz ali naquela mama. Ainda né? mais que eles não usam E camiseta. depois, exato, toda... exato. Assim, Gente, que incomodava interessante. o volume e incomodava a cicatriz. Por isso que eu digo que a gente tem que se precaver, porque uma cicatriz na vida, um ralado, né? Vai lembrar para Vai sempre. lembrar Ela pode pra cicatrizar sempre. e não Tem até sentir a mais música, dor, né? É. Vai bem Olha, menos que um joelho ralado. gente, interessante. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, as mães também têm que ficar atentas aos filhos. 1%, apenas 1% dos casos de câncer que são de homem. Mas tem. Mas existe, é 1%. Mas A existe. estatística brasileira, nacional, é 1%. Mas a gente A pode nossa. pensar que está longe, mas pode estar perto da gente. Então, o que é o câncer? O câncer é isso, é um desarranjo celular onde vai fazendo com que haja uma malformação ali de DNA mesmo. E uma célula não fica sozinha, ela vai lá e conversa com a outra, e conversa com a outra, e conversa com a outra. Quando a gente vê, já tem um amontoado, uma turminha ali. Ai, que bando de fofoqueiras. Fofoqueiras. E elas, né? E aí assim, uma vai contando para outra, e aí Olha. até chegar o momento que formou aquela reunião de células, e essas células elas podem ter, de acordo com a gravidade, né? Elas vão ter uma característica mais ou menos agressiva, aí dizendo. E dói. Normalmente não dói, porque assim, é celular o desenvolvimento, não é assim, um caroço não nasce da noite para o dia, é uma célula que junta com outra célula, que junta com outra célula, então é coisa microscópica. Então assim, esse desenvolvimento normalmente não dói. Quando é que vai doer, por exemplo? Quando você já tem um nódulo grande, por exemplo, que está comprimindo alguma coisa, um tecido, né, da pele que endureceu, que já enrijeceu, já fez um nódulo que já não é mais um nódulo simples. Isso dura tempo, né? E é uma doença muito quietinha, né? Silenciosa. Ela vem ali devagar. Enquanto as células são fofoqueiras e ficam conversando Entre né, elas? entre elas, a doença em si, para se tornar assim, visível, ela demora um tempo. Menos do que um câncer de colo de útero que dura 10 anos para desenvolver, né? Nossa. Por isso que a gente diz que o câncer do colo do útero é um câncer que o útero está escondido, mas que o exame é mais fácil, porque o Papa Nicolau dá para fazer olhando a cara do colo. E o da mama, você não consegue olhar lá dentro, você tem que palpar. É o mais importante mesmo, porque antes dos 40 não dá para fazer mamografia, né? Dá para fazer porque existe o mamógrafo e existe a mama, mas não adianta fazer porque existe uma condensação muito grande do tecido, né? E aí não dá certo. Porque o que é a radiografia? Você lembra que a gente falava chapa? Você não lembra que você é muito jovem. Mas antigamente falava, tira uma chapa do pulmão. Vamos tirar uma chapa. Chapa do pulmão, não é? Chapa do pulmão. Isso. Então, as chapas, o que elas são? Os planos, eles são achatados e saem num plano só. Isso é uma chapa, é um raio-x. Ele vai sair nessa chapa. Consequentemente, você tendo uma mama jovem cheia de glândula, o que vai acontecer? Condensa tudo, você só vê um branco aqui. Se tiver algum nódulo aqui, você não vai ver. Ao passo que a mama já, da mulher jovem, que já amamentou e que já tem, depois disso também na menopausa, que já está uma mama mais raleada, não tem mais glândula tão assim exacerbada, porque a gente não tem mais função glandular mamária, né? E aí a gente tem a substituição por gordura, e aí a gente consegue enxergar nesses planos, aí sim se enxerga os nódulos ou as microcalcificações, né, que são sinais que a gente tem que ficar esperta. Então, a mama, ela pode ser, então, mais densa, menos densa. Sim. Da mais densa que é mais difícil de... Mais jovem, quanto É mais mais jovem jovem. a paciente, mais densa é a mama. E qual que é, assim, nos estudos, vamos dizer assim, a partir de que idade pode acontecer de uma mulher, a doutora falou também de um homem também pode ser, mas principalmente a mama. A mulher. Da mulher. A partir de que idade pode acontecer? Então, é difícil porque assim, hoje, antigamente a gente falava, a partir dos 49, a gente vai ter até os 69, a gente vai conseguir achar câncer de mama. Hoje a gente sabe que existem algumas mulheres muito mais jovens, que até foram a óbito, né, com muito menos idade. Como são os cânceres mais agressivos e que acabam invadindo essas células de uma maneira tão abrupta que acabam, assim, desenvolvendo rapidamente, fazendo diagnóstico rapidamente e acaba... Mulheres de 20 anos. 20 anos, eu não tenho nenhum conhecimento, mas 25 eu já sei. 25 eu já vi, de 25. 25, 26 anos eu tive caso.
E o que é, assim, um câncer agressivo? O agressivo é aquele que tem um poder genético maligno mesmo. Ele é aquele que é bravo, ele mexe comigo. Quanto sabe? tempo? Quando fala assim, nossa, é agressivo, qual que é esse tempo de agressividade? Não dá pra gente saber, mas assim, quanto mais... porque o diagnóstico é feito e daí você tem um tempo para poder desenvolver, para poder fazer o diagnóstico. Os mais agressivos, você faz o diagnóstico em 3 meses. Porque assim, toda lesão maligna, ela triplica de tamanho em 3 meses. E mata toda a defesa do corpo, né? Ela vai... Você começa a ter... mas não chega nesse caso. Mas, por exemplo, você tem uma célula maligna e tem um carocinho pequenininho, um feijão. Em 3 meses, ele vira uma manga. Gente... É muito grave. Por isso que é a importância do toque, da prevenção. Procurar o ginecologista e ir atrás de tudo isso. E se cuidar. Sim. Se cuidar. Tem que não temer, né? Aquela história, não procuro que eu não quero achar. Porque se eu for atrás, eu acho. Mas isso aí não é assim, né? Se for atrás, você pode achar uma coisa muito no início e poder fazer a prevenção. Fazer a prevenção. Se chegar naquela célula que está começando a fazer fofoca, não é bom? Opa, já corta falar por ali, já corta a raiz por ali, ó. Fofoca é feio, né? Então a gente já consegue resolver esse problema por aí, né? Tá, então, e a última pergunta aqui seria assim, qual é a importância, uma vez, nossa, eu descobri, eu tô com câncer e tal, falam-se muito de rede de apoio. O que é essa rede de apoio e qual a importância dessa rede de apoio? Essa rede de apoio começa, na minha cabeça, começa dentro de casa. Claro que a rede de apoio é a rede que a gente tem na sociedade, né? Na prefeitura, no INPS, a gente tem uma rede que dá suporte a essas mulheres que têm a doença, né? Porque aí você tem que fazer diagnóstico, tem que operar. Então, isso tudo é uma rede de apoio, né? Você tem psicólogo que vai conversar com a mulher e tudo. Mas, para mim, a rede de apoio primária é dentro de casa. É o familiar que é a rede. Porque essa mulher vai passar por muitas situações delicadas. E ela vai precisar de apoio familiar. Vai precisar desse apoio familiar. Mesmo porque o familiar também vai ter que entender o que é isso, porque ele também está sofrendo. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Agora, o problema é você sofrer e entender o sofrimento do outro. E ajudar. Isso está até na Bíblia, né? Você tem que se colocar no lugar do outro, que é um exercício muito difícil, né? Você conseguir se colocar no lugar do outro. E aí para mim, a rede de apoio começa assim. Mas a gente tem a rede que é a rede estadual, a rede municipal, a rede federal, né? Que a gente tem todas essas medicações. Por exemplo, o SUS, ele dá toda a medicação de quimioterapia, de radioterapia, né? Bom, mas a paciente tem convênio. O convênio também dá. Isso está na lei. Então, ela também vai ter radioterapia. Isso é uma proteção, isso é uma rede de proteção, certo, que seria medicamentosa. E fora isso, tem o segmento com o psicólogo, né? Às vezes a mulher não quer, mas tá lá, tem que ter. Interessante. Para mim, falava rede de apoio, era um grupo que daí fazia parte daquele grupo para ouvir mulheres, o que elas estavam passando, não, mas é algo muito mais complexo do que isso, e isso se inicia em casa. Bom, gente, o assunto tá bom, não tá, não? Eu acho que tem muitas dúvidas pra gente tirar. Bom, mas o nosso tempo já tá acabando. Que pena, gente, mas que tal aí ficar com a gente, tá bom? Até semana que vem, não, daqui 15 dias vai ter o nosso segundo episódio. A gente não podia encerrar assim tão rápido, porque é um assunto muito, muito, muito vasto. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, ter esse entendimento quanto a gente precisa se cuidar, de ir no ginecologista, não ter vergonha de ir no ginecologista, é saúde se cuidar. Porque Deus fala que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então aqui, ó, fica com a gente, daqui 15 dias vocês vão assistir o segundo episódio, o segundo take aqui dessa conversa maravilhosa. E eu quero agradecer aqui de novo, Érica, Momentos à Mesa, toda essa oportunidade, todo esse tempo aqui maravilhoso com a gente. E no segundo take a gente come, tá bom? Vamos esperar daqui 15 dias. Um super beijo para todos vocês, Deus abençoe e até lá!